Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Lauro mais uma vez, gravando esse vídeo para edificação espiritual do povo de Deus. Antes de mais nada, eu peço, me ajude, dê aquele joinha, compartilhe, tá bom? Se inscreva. O tema é o seguinte: você é um privilegiado. Sabia? Você é um privilegiado, pois está vivenciando profecias históricas da Bíblia Sagrada. Olha o texto que eu vou ler para vocês em Lucas, capítulo de número 4, os versículos de número 16 até o 21, que diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista dos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tomando a dar o ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, 700 anos depois que Isaías profetizou, o povo da época de Jesus estava vivenciando uma profecia que foi ministrada, profetizada há 700 anos. A maioria das profecias de Isaías se cumpriu com o povo contemporâneo de Jesus. Por isso que Jesus disse: olha, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Mateus 13, 16 e 17. Povo privilegiado. Geralmente você e nós costumamos ler a Bíblia e alguns perguntam, como Herodes e alguns outros, onde haveria de nascer o menino? Em Belém da Judéia, porque assim está escrito. E vocês vão ler e dizer assim: hoje se cumpriu, para que as escrituras se cumprissem. Geralmente vocês vão ler isso tudo, ou vão ver isto com os próprios olhos, lendo a palavra de Deus. Veja que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo de número 1, o versículo de número 1 a 12, diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente, ou com rapidez, com zelo, os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, anteriormente testificando o sofrimento de Cristo, havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir, os quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles manifestavam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos tinham desejos, mas veja bem, os profetas que vieram antes de vós, que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Oséias, profetizavam. Eles tinham esperança de ver, mas não viram o que os apóstolos viram. O que o povo da época de Jesus viram era um povo que privilegiado. Se nós observarmos a palavra de Deus no capítulo de número 24 do livro de Lucas, nós vamos observar aqui, meus queridos irmãos, Jesus ministrando uma palavra aos discípulos no caminho de Emaús, desde Moisés, são os profetas. Em alguns minutos ele pregou toda a Bíblia, dizendo que se cumpriu, olha, e começando por Moisés e por todos os profetas,
explicava-lhes o que dele estava em todas as Escrituras. E diz assim, versículo de número 44, e diz-lhe, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e no Salmo. Povo privilegiado, viram o Messias nascer de acordo com Isaías 9,6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vivenciar uma profecia de Isaías 7,14, eis que o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e muitos outros dos sofrimentos e sermões que Jesus iria ministrar ao povo de Deus. Então, queridos irmãos, nós somos um povo privilegiado. Qual é a profecia que está nós vivenciando? Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 4. A ciência se multiplicará. Isso está evidente aos nossos olhos, nós desta época. O advento da televisão, o advento do rádio, o advento do avião, a tecnologia, o 5G agora, as vacinas descobertas para combater muitas enfermidades, máquinas, robôs substituindo homens nas atividades, um carro que viaja sem precisar o motorista estar o guiando. Veja bem, tudo isto, piloto automático, nós estamos vivenciando claramente e somos o que? Privilegiados, por isso está cumprindo em nossos dias. Você entendeu isso? Mas uma das maiores profecias que eu gostaria de ministrar para os irmãos é o que está em Isaías 66, o versículo de número 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma nação no só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seu filho. Isaías 66, versículo de número 8. Em Ezequiel, capítulo de número 37, o versículo 7, diz, então profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto se profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu olho. Ou seja, havia um cumprimento na profecia, cada coisa chegar ao seu lugar, cada peça do xadrez. Você entendeu? Então, como que foi isso? Veja bem, para se cumprir, Isaías 66, 8, para se cumprir, Ezequiel, capítulo de número 37, sobre um ruído reboliço, antes de mais nada, devemos entender o que é um movimento antissemitismo. O movimento antissemitismo é um ódio implacável a todo o povo judeu. Ou seja, vamos exterminá-lo. Isso aconteceu com Adolfo Hitler, com muitos papas da época achando que o povo judeu deveria não sobreviver porque mataram um justo que era Jesus. Mas a Bíblia diz que veio o endurecimento da parte de Deus, endureceu o coração para que a salvação chegasse até nós. Mas veja bem, por causa disso houve esse movimento antissemitismo, que é um movimento implacável de ódio contra o povo de Israel para exterminar. Mas houve um reboliço e um ruído com o movimento sionista, que começou a ser propagado em 1880, 1881, 1882, 1883 e veio concretizar em maio de 1947 e 1948, quando Oswaldo Aranha, um brasileiro que liderou a ONU, deu a independência de Israel e o reconhecimento como Estado dependente. Cumpriu-se em nossos ouvidos, cumpriu-se diante dos nossos olhos. Isso é importante, você é um privilegiado. E qual é outra profecia? Joel 2,28, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Cada dia se cumpre em nossas vidas, batismo com o Espírito Santo. E a maior profecia é o que Jesus disse, e o que Paulo repetiu, o arrebatamento da igreja. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, erguei as vossas cabeças,
porque a vossa redenção está próxima. Você é um privilegiado. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.